Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira pública. Hoje, a penúltima do mês. Lembrando que terça-feira que vem, dia 31, é a terça especial, onde nós estudamos sempre uma mensagem da obra que fechará, inclusive, fechará em novembro. Essa é a penúltima lição da obra Boa Nova, nesse mês de outubro, que estaremos trabalhando. Eu gostaria que vocês anotassem essa data de hoje, 24 de outubro de 2023. Nós estamos reiniciando hoje os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Obra essa que é a terceira da codificação espírita. Então vamos relembrar a todos as 5 obras da codificação: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese. Essas 5 obras formam o Pentateuco kardeciano, como nós costumamos dizer. São as obras bases da revelação espírita, onde Allan Kardec foi um instrumento do alto, em comunhão com outros corações encarnados, que coadjuvaram junto a ele, para que essa revelação pudesse estar entre nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos dar mais uma vez o reinício no dia de hoje e teremos aí uma longa caminhada pela frente. Então nós já gostaríamos de antecipar aos benfeitores espirituais que possa iluminar todos os corações que aqui estiverem abordando e trabalhando com relação à obra O Evangelho segundo o Espiritismo. A sua primeira edição, ela foi no dia 15 de abril de 1864. 15 de abril de 1864. E o interessante desta obra, antes de nós entrarmos, porque hoje nós vamos trabalhar a primeira parte da introdução. A introdução ela está subdividida em 4 partes. Hoje, a primeira parte, nós vamos abordar o objetivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. A segunda parte da introdução fala-nos da universalidade da doutrina espírita e a autoridade da mesma, conforme o ensinamento dado pelos espíritos. Na terceira parte, nós teremos notícias históricas. E a quarta e última parte, Kardec traz para nós uma reflexão a respeito de Sócrates, Platão, como precursores do cristianismo. Olha que interessante. Sócrates e Platão, os precursores do cristianismo. Então, esses 4 tomos, ou 4 partes, elas fazem parte da introdução. E hoje nós vamos trabalhar o primeiro, o objetivo da obra. Mas antes de iniciarmos, nós gostaríamos de trazer algumas questões interessantes que poderíamos chamar de bastidores que antecede a publicação desta obra. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese, Kardec, ele esteve em comunhão na Sociedade Espírita Parisiense e na presença de muitos médiuns, e trabalhando também de forma exaustiva até em sua casa, na correção, na redação dos textos para as publicações, ele o fez em Paris.
Diferente do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele sai de Paris e vai para uma localidade que era como se fosse assim, uma espécie de... É quando você sai de uma cidade grande e vai buscar uma região tranquila para descanso, não somente físico e mental. É como se fosse um campo, um sítio, um local onde não havia aquele burburinho de uma cidade grande. Embora no século XIX as cidades não eram tão numerosas como nós observamos hoje, mas Paris já era considerada uma das maiores metrópoles de todo o planeta, a tal ponto que foi considerada cidade-luz devido grandes intelectuais, grandes cientistas, filósofos, pensadores e todos aqueles que lidaram com as artes de forma geral e trazendo sempre à tona para a humanidade propostas de renovação, passava-se por Paris. Então Paris era como se fosse o centro das atividades intelectuais do planeta em um dado momento do século XIX, chamada Cidade-Luz. Kardec sai de Paris, vai se refugiar, vamos dizer assim, em um local tranquilo, e lá ele vai ficar mais ou menos, de 3 a 6 meses. Então nós não temos a precisão correta. De 3 a 6 meses. E o interessante é que Kardec era casado, sua esposa, assim como ele, também era pedagoga, era professora, muito voltada às artes. Ela não foi com ele, ela ficou em Paris. Porque em Paris chegava-se inúmeras cartas e somente ela sabia aonde ele, Kardec, se encontrava. Ninguém mais, a não ser os espíritos, é claro. Os espíritos sabiam. E lá, nessa comuna de Paris chamada Santo Andrés, ou em português, eu não sei falar francês, né? Santo André, vamos falar em português, né? Santo André, melhor, né? Não vamos aqui inventar moda no francês, não, porque não é o nosso forte. Ele, então, trabalhou na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejam bem que estava somente Kardec e os espíritos. Ninguém mais sabia, ninguém. E veja bem, nem a sua esposa, a quem ele confidenciava tudo, também sabia em qual obra ele estava se debruçando, se mergulhando. Para nós percebermos a importância do Evangelho segundo o Espiritismo. Simbolicamente, ele se isola para entrar no silêncio da sua própria alma, a fim de manter uma conexão, uma sintonia permanente com a espiritualidade superior, para que então essa obra pudesse vir a lume no dia 15 de abril de 1864. Somente no dia em que ele chegou com os escritos, entregando a publicação a um grande amigo que fez a publicação de todas as suas obras, que é o senhor Didier. Ele era dono de uma livraria, dono de uma editora. O nome era Imitação do Evangelho. Então Kardec chega, aquele chumaço de folhas, Didier, está aqui a terceira obra que nós vamos publicar. E qual que é o título? Imitação do Evangelho.
O Didier olhou para ele assim, imitação do Evangelho? Então o Didier não gostou muito deste nome. E falou com ele, você não acha um nome um pouco assim? Eu não sei, Didier falando, acho que não combina. Daria a pressupor que nós, espíritas, estaríamos fazendo uma imitação do Evangelho? Isso não soaria como algo assim mistificador? Um plágio? Bom, ouvindo então considerações do Didier, aí mostra a humildade do codificador em ouvir, em escutar opiniões contrárias e avaliá-las. O Didier propôs, por que não chamar de o Evangelho segundo o Espiritismo? Do que trata essa obra? E Kardec, então, rapidamente falou para ele os objetivos da obra e o que ela continha. Aí, mais uma vez, Didier falou, então, o Evangelho segundo o Espiritismo soa melhor do que imitação do Evangelho. E Didier estava, poderíamos afirmar, 100% com a razão. O Evangelho segundo o Espiritismo é melhor do que imitação do Evangelho. E aí, então, veio a publicação O Evangelho segundo o Espiritismo. Do que trata a obra? Então, nós vamos observar na primeira parte da introdução que fala dos objetivos. Mas antes, nós gostaríamos de trazer uma mensagem onde Allan Kardec obteve, porque ele faz uma pergunta à espiritualidade e a espiritualidade vai responder. Como é que foi feita essa pergunta? Ele escreveu a pergunta, encaminhou para a esposa, para que ela pudesse ir à Sociedade Espírita Parisiense, submeter a pergunta à análise dos espíritos, obtiveram a resposta e ela encaminhou para ele. E no dia 9 de agosto de 1863, quando essa pergunta foi colocada para os espíritos responderem, ele diz assim, que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? É a pergunta que ele endereça. Ninguém sabia, nem a sua esposa. Que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Então ele estava no retiro. Resposta. Este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem, enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos. Porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis
e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Foi a resposta que ele obteve. Eu estou lendo essa mensagem, está na obra Póstumas, no livro chamado Obras Póstumas. Está na segunda parte do livro Obras Póstumas. Este livro foi lançado em 1890, bem depois da desencarnação de Allan Kardec, e ela está dividida em duas partes. A primeira parte são vários estudos trabalhados pela Sociedade Espírita Parisiense, e na segunda parte nós temos anotações pessoais de Allan Kardec, que a sua esposa, após sua desencarnação, confiou à sociedade. E tempos depois, a Sociedade Espírita Parisiense publica este livro chamado Obras Póstumas, onde na segunda parte contém anotações das mais diversas perguntas, respostas, desde o início de Kardec até o final da sua missão, quando esteve entre nós, que vai de 1856 a 1869, quando ele deixa o corpo físico. Aí ele lança uma outra pergunta. Porque a resposta veio. Acaba a tua obra e conta conosco. Mas eles não, assim, afirmaram em que realmente ele estava trabalhando. Aí a segunda pergunta já dá um norteamento, porque ele diz assim: que dirá o clero, os religiosos? Lembrando que na França do século XIX, a religião católica era a que mais dominava a essa época. Depois tivemos aí o avanço das religiões protestantes. Mas na França, Portugal, Espanha, a religião católica era a que dominava. Que dirá o clero? Resposta: o clero gritará. Heresia. Porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação do Livro dos Espíritos. Nós vamos relembrar a todos que quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, o alto clero comprou inúmeros volumes e deu a teólogos, estudiosos no campo da ciência e da filosofia que a igreja possui, para ver dentro da obra como que poderia atacar essa nova doutrina que estava surgindo. Então vejam bem que coisa interessante. O alto clero pediu para que teólogos ligados à igreja, em especial padres de cunho filosóficos e cientistas, trabalhassem estudando e anotando aquilo que estava em O Livro dos Espíritos para atacar o Espiritismo. Mas os Espíritos continuam, cujos dados principais a rigor poderia se aceitar. Então, no Livro dos Espíritos, muitas coisas eles poderiam aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá ele acompanhar-te. O anátema secreto se tornará oficial e os espíritas serão repelidos, como foram os judeus e os pagãos, pela Igreja Romana. Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhes o número em virtude dessa espécie de perseguição
sobretudo com o qualificarem os padres de demoníaca uma doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de sol pela publicação mesma do teu novo livro e dos que se seguirão. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Vamos fazer um parênteses aqui, porque pode parecer que os espíritos estão assim, entrando, né, com os dois pés no peito dos religiosos, em especial das escolas religiosas católica e protestante, escolas essas que nós respeitamos, porque não somente nessa atual existência, muitos de nós, mas em outras, transitamos por elas. E elas têm o seu papel de importância no planeta que nós habitamos. A mensagem cristã é a mensagem de paz, de amor, de fraternidade. E todas as suas escolas do cristianismo têm como bandeira trabalhar justamente isso: paz, amor e fraternidade. Mas o que os espíritos estão aqui nos informando é pontos essenciais das doutrinas que essas escolas vão trabalhar. Então eles estão colocando que o Espiritismo é que traz, de forma clara, objetiva, os ensinamentos do Cristo, sem véu. Para isso, chamamos a atenção dos 15 princípios que fundamentam o Espiritismo. Esses 15 princípios é como se fosse a bússola do espírita. Se você tiver essa bússola em mãos e souber manejá-la em teu benefício, a embarcação da tua vida, isto é, considerando aqui um simbolismo do corpo sendo a embarcação do espírito durante a travessia do mar da vida, que é essa atual existência. Se nós tivermos essa bússola e soubermos aproveitá-la em nosso favor, chegaremos ao destino. Mas ao destino correto, certo. Ah, Delano, quais são os princípios que fundamentam o Espiritismo? Nós temos o quadro que não está aqui, porque foi retirado para colocar durante o mês das crianças. Então nós vamos relembrar Deus, Jesus, Espírito, Perespírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, a influência dos espíritos em nossas vidas, a ação dos espíritos na natureza. O que representa esses 15 princípios? Logo, logo nós vamos saber. Vamos fechar aqui. Ao te escolherem, os espíritos, dizendo a ele, ao te escolherem
os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Estão dando uma característica de Allan Kardec. Uma fé altamente racional, que não se abalava. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que foste feliz até o presente. Então, até antes da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, tinha lá, né, os ataques corriqueiros, mas nada assim que realmente pudesse fazer com que ele tivesse uma dor de cabeça maior. Mas que é chegada a hora das dificuldades. Então, as grandes dificuldades ele iria enfrentar no início da doutrina espírita, na sua sedimentação, com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, caro mestre, os espíritos chamando de mestre, prepara-se para a grande batalha. O fanatismo e a intolerância exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós. E sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Há uma passagem no Evangelho de Jesus, trazendo aqui as anotações de Mateus, quando os apóstolos estão em uma embarcação, direcionando para uma outra margem, na narrativa do texto, e Jesus vem ao encontro deles caminhando sobre as águas. Os espíritos, porque era alta madrugada, naquela escuridão, vindo aquele foco de luz se aproximando, pensaram que fosse, segundo a tradução bíblica, um fantasma. E aí Jesus diz: não temais, sou eu. Tem de bom ânimo. Aí o Pedro, que era um pouco impulsivo, disse: é tu, Senhor, manda que eu vá. Vem. Pedro sai e começa a caminhar sobre as águas. Aí diz a narrativa bíblica: o vento sendo contrário, Pedro começa a afundar. Então, essa é a imagem. Então, quando Kardec lança a obra, as tempestades, os ventos foram contrários para que ela fosse realmente trabalhada e estudada. Mas ele caminhou com Jesus sobre as águas. Não afundou, porque a fé dele era robusta, conforme a descrição dos espíritos, qual um muro de aço. É a fé que nós precisamos animar. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. E ele a completou, não somente o Evangelho segundo o Espiritismo, como também as 5 obras que compõem a codificação. Na introdução, na primeira parte, trazendo os objetivos da obra, ele vai ser bastante claro ao dizer-nos que 5 pontos podemos dividir nas matérias contidas nos evangelhos. Primeiro deles, atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as profecias. Quarto, as palavras que se serviram para o estabelecimento dos dogmas das igrejas. Esses 4 pontos foram trabalhados ao longo
dos séculos após o advento de Jesus. O quinto é a parte essencial e que somente a doutrina espírita vai penetrar: o ensino moral. E aí diz Kardec: diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Então, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é trabalhar o ensinamento do Cristo naquilo que traz a sua parte moral. Ao longo de 28 capítulos, Kardec vai extrair vários trechos do Novo Testamento, alguns do Velho Testamento, colocando-os no início de cada capítulo, muitos deles servindo como títulos dos capítulos. Ele abre o diálogo e depois traz, nas instruções dos Espíritos, a interpretação dos mesmos diante do ensinamento ao qual se refere cada capítulo. Por exemplo, primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, é o título. Ele extrai do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 17, o ensinamento de Jesus. E aí ele vai desenvolver. Que lei? Aí ele abre para nós um campo. Lei humana e lei divina. E vai desenvolvendo. Cada capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, não foi colocado aleatoriamente. É uma sequência que depois nós podemos entrar em maiores detalhes. É uma sequência lógica e racional. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vai uma sugestão. Toda vez que você abrir a obra e ler a passagem do Evangelho que lá está, vai lá na sua Bíblia também, abra a sua Bíblia, faça a comparação, porque você está, além de estudando o Evangelho, familiarizando com o texto bíblico e com os livros que contêm a Bíblia. Todo mundo admira a moral evangélica. Todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade. Mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram, ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo, e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. Qual é a razão disso? Que muitas passagens estão sob uma forma alegórica, uma forma simbólica. E aí o que ele diz? O Espiritismo nos dá a chave para penetrar as passagens, não somente do Novo Testamento, como do Velho Testamento. Essa chave são os 15 princípios que fundamentam a doutrina espírita e do qual nós aqui falamos. Esta obra é para o uso de todos. Cada qual pode dela tirar os meios de conformar a sua conduta moral à do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhes concernem mais especialmente. Então, estamos convidando a todos a caminhar conosco, a partir de hoje, no estudo desta obra às terças-feiras. E sugerimos a todos que tragam a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, para acompanhar. Tragam o livro dos Espíritos para acompanhar. Aí você marca onde parou, chega em casa, faz uma releitura, faz a leitura que será da próxima semana, para estar se preparando cada vez mais. Nós agradecemos a oportunidade, vamos passar para a segunda parte e rogamos a Jesus que abençoe a todos nós.